Boa noite a todos. É com muita alegria que eu me reúno a cada um de vocês. E assim eu quero convidá-los para que eleve o pensamento até o mais alto possível. Vamos deixando-nos envolver nessas vibrações de muita paz, serenidade e harmonia, que com muito carinho foi disponibilizado para cada um de nós, nos envolvendo, serenando os nossos corações, nos deixando receptivos para um entendimento um pouco mais profundo do Evangelho da noite de hoje. E assim, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade de estarmos reunidos. Vamos agradecendo a toda a equipe espiritual e material que nos dão a sustentação para que possamos estar aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. E é nesse momento que nós vamos dizendo: sede conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O nosso evangelho da noite de hoje é o capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, que é aqui do nosso evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá, nós vamos tratar da parábola da festa de núpcias, itens 1 e 2, que eu vou compartilhar um pouquinho agora com vocês. Jesus disse que o reino do céu é semelhante a um rei que faz as bodas a seu filho e enviou o convite aos primeiros para que participassem desse banquete. Só que esses primeiros convidados recusaram o convite. Alguns disseram que foi para a casa do campo e outros para cuidar dos seus afazeres, dos seus interesses. Esse rei mandou novamente os seus servos irem para fazer o convite, dizendo que tudo já tinha sido, preparado para que eles fossem bem acolhidos. Mas novamente eles se negaram a participar desse grande evento. E aí ficou bastante chateado e pediu para que os seus servos fossem e fizessem outros convites para todos aqueles que ele encontrassem no caminho. E assim foi feito. E todos desse segundo convite foram chamados, bons e maus. O rei entrou no ambiente para ver definitivamente aqueles que aceitaram o convite. E se deparou com um que estava sem a veste nupcial. E perguntou o porquê ele estava sem a veste adequada para aquele ambiente. Mas esse emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. E quando nós vemos, essa parábola, o que nos remete logo de imediato? Que a parábola é uma forma indireta de passar uma mensagem. E era esse mecanismo que o nosso Mestre Jesus utilizava naquela época. Tinha que ser algo que levasse aquelas pessoas dentro do seu entendimento a compreenderem os seus ensinamentos. Então, quando nós trazemos um pouco para a nossa realidade, vamos fazer um pouquinho de uma analogia. O reino dos céus, que ali no passado representava a veste nupcial, a festa nupcial, ele tem algo um pouco mais profundo no nosso entendimento de hoje. Seria o convite que cada um de nós estaríamos recebendo para entrar no reino dos céus. Os primeiros chamados naquela época foram os judeus. E por que foram os judeus? Porque eles foram os primeiros a aceitarem um Deus único. Eles foram os primeiros os chamados. Mas foram os escolhidos? Participaram? Eles quiseram? Eles aceitaram um convite? Não.
E por que eles não aceitaram? Porque o interesse, né, material ainda era sobressalente naquela época. Porque todos aqueles que rejeitaram deram mais valor ao quê? Aquilo que agradava mais aos olhos, não mais ao coração. Ainda estavam muito envolvidos na lei de Moisés, que naquela época era o quê? Olho por olho e dente por dente. É por isso que Jesus veio em seguida, para trazer a lei do amor. E ele exemplificou. A cada passo, a cada conversa, ele exemplificava o amor, a tolerância, a compaixão, a benevolência. Ele falava que não existia um único caminho de entrar no reino de Deus se não fosse o nosso trabalho do autoconhecimento, de estarmos abertos e receptivos para poder oferecer o nosso melhor. E o que foi dado para Jesus naquela época? A cruz, a crucificação. E hoje? E se nós fôssemos chamados hoje para participar dessa bodas? Será que nós já estamos com o nosso coração completamente aberto para receber, né, o amor, aquele amor puro mesmo, e a transmitir, e a mudar, e a compreender que não existe um único caminho de evolução a não ser através do amor e do perdão. Perdão a quê? As nossas falhas, o amor próprio. Esse é o maior convite. Quando o Pai nos colocou, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele vinha falar sobre o amor. Não esse amor que nós conhecemos. Esse amor onde nós colocamos sempre uma condição. O meu pai, o meu filho, o meu marido, como se as pessoas fossem coisas que nos pertencessem. Não é disso que ele veio falar através do seu exemplo e através dessa parábola. Ele veio falar do desprendimento. Ele veio falar do autoconhecimento que vai fazer com que cada um de nós possa enxergar dentro de nós aquilo que é necessário melhorar. E como nós conseguimos perceber isso? Através das nossas inclinações, através das escolhas que nós fazemos pelo nosso livre-arbítrio. É quando nós temos a chance de poder alimentar a nossa alma e nós buscamos alimentar as nossas ilusões. E isso seria uma crítica? Não. Seria um chamado. Seria uma oportunidade que nós temos de um novo recomeço. A necessidade que nós temos de olhar para o nosso passado somente com o objetivo de ver e de reconhecer o quanto nós somos fortes. Porque muitas vezes nós não acreditamos no nosso potencial, na nossa força. Nós não acreditamos que somos filhos perfeitos e que chegaremos, sim, ao nosso processo de evolução, a estarmos, a participarmos dessas bodas nupcial. Porque nós estaremos com o nosso coração limpo. Limpo do quê? Dos enganos? Sim. Mas limpos de que forma? O que seria essa limpeza? É jogar fora os nossos sentimentos, as nossas tendências? Não, não se joga. Nós temos que nos conhecer. E dentro do nosso conhecimento, do nosso autoconhecimento, sabermos das nossas dificuldades em superarmos as nossas próprias tendências. E é nesse momento que nós vamos conseguir olhar para o lado e respeitar o nosso irmão. Saber que a mesma dificuldade que nós passamos, ele passa. Que se nós fizermos escolhas não positivas dentro do nosso livre-arbítrio,
A cada milésimo de segundo podemos fazer diferente. Com as experiências do nosso passado e com a perseverança do nosso presente. Porque se no passado nós nos colocamos numa condição de não sabermos, de não termos, né, total compreensão, hoje nós não podemos dizer que nós não compreendemos o que o mestre veio nos trazer. Se nós temos a opção da escolha, então quando nós passamos por desafios muito, né, intensos, como o nosso planeta, que a nossa escola tem passado nos últimos tempos, é porque, de alguma forma, nós precisamos superar a nós mesmos, trabalhando não só dentro de nós a mudança para o bem, quanto conseguirmos trabalhar essas mudanças em sociedade. Não é por acaso que os desafios vêm para nós. Eles vêm nos mostrar o caminho da mudança, o caminho da superação. E essa superação só é possível quando nós queremos, quando nós tomamos a iniciativa de assumir a responsabilidade da nossa vida. E aí, o que é importante a gente ter muito claro na nossa mente? Que a felicidade ou a intensidade dos desafios são apenas resultados das nossas escolhas. Que nós viemos para cá e somos convidados a participar desse grande banquete, aonde nos é servido a cada dia o exemplo do amor, o evangelho, todas as passagens do nosso Mestre Jesus, para que possa alimentar a nossa alma, que é tão importante quanto o nosso corpo físico. Jesus veio mostrar, através do seu exemplo, o único e verdadeiro caminho para a nossa evolução, que é amar a nós e ao próximo como a nós mesmos. É sabermos que somos filhos perfeitos. É termos a coragem apenas de aceitar aquilo que nos é positivo. A vida, a ilusão pode nos oferecer inúmeros supostos presentes. Mas a partir do momento que a gente aceita, essa responsabilidade é nossa. Não está no outro. Quando os primeiros convidados rejeitaram o convite, eles fizeram opção a quê? Alimentar, né, as suas necessidades aqui, que são passageiras, que são ilusórias. As necessidades do corpo. Mas nós sabemos que o nosso corpo é importante, é a vestimenta do nosso espírito, e ele tem que ser muito bem cuidado. Mas ele é transitório. O que nós vamos levar são as nossas experiências, as nossas superações, as nossas conquistas. É esse o nosso verdadeiro tesouro. É isso que vai fazer com que a nossa alma esteja tão transparente, tão receptiva e tão cheia de amor para a gente poder sentar nesse banquete nupcial. E é esse o convite que a lição de hoje nos dá. A capacidade de nos conhecermos, de nos aceitarmos, mas de não ficarmos esperando que as mudanças venham de fora para dentro. Porque as mudanças, elas vêm de dentro para fora. E que nós, nas nossas opções no dia a dia, usamos, né, normalmente, de terceirizar responsabilidades. Mas como nós terceirizamos responsabilidades quando a escolha é nossa? São essas reflexões que faz com que cada dia a gente tenha mais consciência do que somos, aonde estamos e aonde nós queremos chegar. E como nós vamos percorrer esse caminho? Com coragem, com confiança, com fé, com perseverança. Porque quando nós estudamos qualquer item do nosso evangelho,
né? Essa codificação maravilhosa aqui que nós temos. Qualquer um deles fala da ação. Não é reclamação, é ação. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. É sempre uma resposta para a nossa iniciativa. Para nossa, né? Para nossa capacidade de buscar aquilo que já nos foi dado. Então, o que nós precisamos fazer? Sair das condições de reclamantes. Deixarmos de sermos aquelas crianças, sabe, que faz malcriação e reclama de tudo? Nós já não somos mais tão infantis. Nós já temos pelo menos um pouquinho de conhecimento, porque quando nós fazemos as nossas escolhas, nós estamos seguros. Mas quando vem a conta de tudo, né, que nós fizemos como escolha na nossa vida, nós reclamamos. Mas o reclamar, se ele ficar inerte, são só palavras jogadas ao vento. E nós somos muito mais do que isso. Nós somos aspirantes, né, num trabalho rotineiro, passo a passo, no processo de evolução. É preciso ter coragem, é preciso ter compaixão, é preciso ter amor para poder dar. E quando o mestre nos falava do amor ao próximo, se a gente não se amar, se a gente não souber, né, capitalizar tudo o que nós já vemos, nós viemos acumulando em várias oportunidades de retorno aqui ao plano material, nós vamos deixar mais uma oportunidade passar. Nós seremos, sabe, aqueles alunos que ficam em recuperação? Que possamos, sabe, buscar essa força, essa vontade de passar por essas matérias que são tão necessárias para o nosso processo de evolução. E se nós ficarmos em dependência, tudo bem. O amor do Pai, ele é tão perfeito, ele é tão incondicional, que nós vamos poder vir tantas quantas forem as vezes necessárias para poder aprender e nos libertar. Nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos para aprender. E se nós somos reincidentes nos desafios, é porque está faltando um pouquinho mais de compreensão, de aceitação e, ao mesmo tempo, de luta. Luta para que a gente possa fazer os nossos dias mais leves. Uma luta interna que é a nossa vontade de não carregar um peso que não é necessário. E é isso que nós fazemos muitas vezes. Sofremos pelo passado ou nos preocupamos pelo futuro sem necessariamente viver o hoje, que é o momento em que nós plantamos para colhermos amanhã. Então, dando já por final a nossa reflexão da noite de hoje, eu gostaria, junto com cada um de vocês, que nós pudéssemos trabalhar para que quando nós formos os chamados, nós estarmos prontos para sermos os escolhidos.